E hoje o cu está dominando o mundo, que a moeda, ele é redondo, entendeu? Quer dizer, a proeminência da frente está inteiramente desvalorizada. A bunda é que é a divindade do século XXI. Viva a bunda! Abundância. Olha ali, ó. Aqui como reinventar o Brasil. A morte não significa o fim, mas quando o cara não morre com dignidade, ele, vamos dizer, trai ao Criador. Porque você tem que ir até o último momento feliz com o seu papel cumprido na face da Terra. Bom, eu estou indo agora ver a exposição iconográfica da Deus e o Diabo na Terra do Sol, 50 anos, do Glauber Rocha. Eu sou primo dele, fomos criados juntos, eu acompanhei toda a trajetória dele e na última etapa da vida dele ele veio a Brasília, continuamos juntos e realmente o que o Glauber fez é uma obra fantástica e se casa bem com Brasília, porque Deus e o Diabo agora completou 50 anos, foi 4 meses depois do golpe. O filme ficou pronto e aí é um marco formidável na questão estética, política, cinematográfica, cultural do Brasil. A verdade é que tudo é válido, tudo é válido. A gente brinca com as partes, mas o fundamental é o todo. Plenitude. Plenitude. Uma coisa interessante que eu fiquei sabendo que eu não sabia é que a UNB está disponibilizando transporte para os alunos acompanharem o festival. Então, vários pontos da UNB, o ônibus passa, recolhe esses alunos e trazem para o museu e também para o Cine Brasília. Então, a dica aí para quem está aí na região da UNB e quiser utilizar esse transporte, que é uma parceria da universidade com o festival, fazer contato lá com a UNB, entrar no site, se informar direitinho, que é uma coisa bacana, né? Democratizando ainda mais o festival aí para todo mundo. Valeu pela dica, Karina Cardoso. Agora às 5h12, eu vou chamar uma
uma figura aqui, uma personagem, né, para a nossa entrevista. Para as nossas entrevistas começarem, tomara que o nome dele, ou a sigla do nome dele, represente água em Brasília, né, que essa secura vai embora. Eu estou falando, Murilo, de H2A, Heitor Humberto de Andrade, que tem inclusive esse símbolo, né, tatuado no corpo, H2A, para a gente não esquecer. Heitor, bem-vindo. Ô Murilo, como é que você encontrou o Heitor aí? E o Heitor Humberto de Andrade está aqui há muito tempo também, até porque mora em Brasília, né, Heitor? Bem-vindo aqui ao nosso encontro. Bem, essa coincidência é formidável. Eu tenho muito cuidado com essa ligação com o Glauber, porque eu sou muito conhecido aqui como primo do Glauber, eu e o Kim Andrade. O Kim foi mais ligado com ele em relação ao cinema, que era o produtor dele, né? Então, é uma figura também querida e é um profissional competente na área de produção. A minha relação com o Glauber é eminentemente afetiva. Eu sou 2 anos mais velho do que ele, então tem, assim, aspectos extremamente dramáticos, porque o personagem, por exemplo, do filme Antônio das Mortes, foi um pistoleiro contratado para assassinar meu pai em Vitória da Conquista. Ele tinha 3 anos quando ele viu meu pai ser assassinado. E esse fato marcou profundamente a vida do Glauber e foi uma das coisas mais dramáticas da história de Conquista. E minha relação com ele sempre me via com muito carinho e tudo, porque ele presenciou esse fato. Quando ele veio para Brasília, eu fazia a Idade da Terra, ele ficou muito ligado comigo, né, porque eu estou aqui desde 66, e eu disse, Glauber, vamos fazer um filme sobre a história do meu pai? Aí ele teve um acesso, uma crise nervosa. Eu não sabia que ele tinha visto o meu pai ser assassinado, porque foi num beco chamado Beco da Sabina, e ele morava a uns 20 metros, estava brincando no passeio quando ele viu o tiroteio e meu pai morto, e saiu gritando, mataram meu tio. E a mãe dele que me contou isso longos anos depois, porque a família escondeu isso, não queria... ele muito pequeno, né? Mas eu sei que isso, do ponto de vista psicológico, foi uma coisa muito ruim para a vida dele. E o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol tem todo aquele clima dramático da Bahia, porque meu pai morreu assassinado, porque ele era um grande político, assim, e ele era muito ligado a Getúlio Vargas. E ele pediu ao Getúlio para fazer o levantamento do sudoeste da Bahia, que haviam tomado muitas terras dos índios, dos negros e tal, e o povo vivia atrás dele, que ele era um grande comerciante. Mas depois, quando ele casou com minha mãe fazia parte do baronato da terra, porque a família era proprietária de grandes extensões de terra. Quer dizer, eu estou botando isso aí para dar o aspecto dramático da influência dessa coisa na obra do Glauber. Uhum. A verdade é que quem realmente deu ponto para o Glauber fazer o filme e consolidar a obra dele foi o governador Antônio Carlos Magalhães, que conseguiu as condições para ele fazer o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Infelizmente, tecnicamente, o Brasil é sem memória, eu não guardei nada, como eu não guardo, minha obra literária foi salva pelo Renato Cunha. Se não fosse ele, se eu morresse, ia tudo para a lata do lixo. Porque as famílias não se preocupam com os acervos. Brasília, por exemplo, o Vladimir Murtinho, foi um dos maiores diplomatas do Brasil, morreu, a casa dele foi vendida, os livros dele foi vendido para um sebo, e foi um barão do Rio Branco contemporâneo. Foi o homem que fez a transferência do Rio de Janeiro para Brasília. Quer dizer, o Brasil não tem memória, inclusive o Glauber, o Templo Glauber, está arriscado a desaparecer, porque não há investimento cultural. O empresariado brasileiro não descobriu que a indústria cultural é a mais importante do mundo, é a única que faz história. Estamos falando com Heitor Humberto de Andrade, jornalista, participando aqui do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Eu tenho muita visibilidade na internet. Se você entrar no Google, deve ter 900 mil pesquisas a meu respeito. Ou no YouTube. Eu uso muito as ferramentas. Agora, eu não tenho computador, eu só uso mal o celular.
Minha avó, a mãe do meu pai, era índia. Então eu tenho, assim, uma conotação muito forte com a natureza. Então eu tenho uma certa dificuldade de incorporar a tecnologia. Mas a questão, por exemplo, da memória, um país é a moeda, o território e a língua. Se a moeda já foi para o beleléu, o território também. E agora parece que vão desestruturar a língua portuguesa, que eu estou vendo aí uns movimentos perigosos. Quando você destrói a linguagem de um povo, você destrói a nação. Se o Brasil perder a língua portuguesa como língua oficial e dentro dos padrões, vamos dizer, acadêmicos, aí acabou a pátria. Aí pode vir tudo e alguém ocupar o país. Porque nós somos a língua. Eu digo como Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. Eu não tenho nada a ver com o território, que eu não sou proprietário de nada. Eu nem aposentado sou, eu sou um homem-aranha. Eu vivo do que eu teço no dia a dia. Então não tenho nenhum vínculo empregatício, nem na área privada, nem pública. Eu sou um milagre existencial no plano econômico. E andarilho. Porque, como eu estudei muita alquimia, então eu sou um ser alquímico, o Renato Cunha, porque ele veio a mim porque um amigo dele, um semiótico e tal, um sujeito fantástico, disse assim, eu estou aqui com o primo do Glauber. Aí ele veio me conhecer para ser primo do Glauber. E aí começamos a falar muito, eu expliquei sobre a minha obra, ele disse, eu quero conhecer, porque ele é um doutor em literatura. Aí eu peguei uns baús, 50 anos de literatura e botei tudo na mão dele. Pouco tempo depois, ele editou Minha Moldura é o Universo e fez um ensaio crítico desse livro. Mas só tem poema de 50 anos atrás. Aí eu disse, você fez é póstumo, eu me sinto um poeta morto. Ele disse, não, fique tranquilo, daqui a algum tempo eu vou lançar um outro livro. Aí lançou O Cão Selvagem. E esse livro é a minha cara, eu sou aquilo ali. E já está sendo traduzido para o alemão, para o inglês, para o espanhol, que é fantástico. A UNB tem tradutores de todas as línguas. Então eu estou me articulando com todos os professores e estou liberando o livro para ser traduzido para o mundo inteiro. E um vidente me disse que eu ia escrever o maior best-seller do mundo. Eu acho que é O Cão Selvagem. É Corpos de Concreto? É, porque esse foi queimado, felizmente, pelo Exército. Eu tenho uma grande gratidão por eles terem queimado esse livro. Mas sobrou 100. E com esse 100 eu entrei para a história da... Não tenho nenhuma censura ao Exército por ter queimado, porque eles fizeram a obrigação dele, porque a minha ideologia era absolutamente contrária ao sistema que estava sendo implantado, apesar de eu não ter nenhum vínculo com a esquerda, nem com o marxismo, nem com o Partido Comunista, porque o meu partido é o anarquismo. Heitor Humberto de Andrade falando com ele. Agora, como reinventar o Brasil? Esse é o grande desafio. A vida é muito mais do que isso. É o cinema do imprevisto. É o cinema do imprevisto. A estética do imprevisto. Olha aí, a estética do imprevisto. A estética... O negócio é o seguinte, a técnica tem que acompanhar o ator, não o ator a técnica. E quando a técnica quer impor a sua estética, ela está quebrando a espontaneidade do ator, está virando uma coisa artificial. É isso que o mundo fez, uma estética ditatorial e uniforme. A genialidade é o que o Glauber dizia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Um é contrafação do outro. E por isso que o nosso movimento é genial, porque tem uma dialética interna. Tem uma dialética interna. O modelo é... Não modelo. Olha que elegância daquela menina. Olha que maravilha. Olha como ela anda. Olha a bundinha dela. Eu sou um ponto de fuga. Eu sou um ponto de fuga.
ponto de fuga. Um poema, bicho. Que dia é hoje? 23. 23 do 7. Tá merda. Eu sou um ponto de fuga. Eu vou dedicar esse poema a Salvador Dalí. A Salvador Dalí. Salvador Dalí. Eu sou um ponto de fuga, mas a cana do J. Sam me traz o concreto da imagem. Caralho. A genialidade é captar o espontâneo e não o fixo. Porque é uma coisa cadavérica. Só os cadáveres não se movem. Só os cadáveres não se movem. Essa estética de enquadrar o indivíduo, é a estética da morte. Porra, você é um gênio, cara, acompanhe e faça a estética do espontâneo. Imagine se os pássaros, imagine se os pássaros vão obedecer os fotógrafos. Imagine se os pássaros vão obedecer os fotógrafos. Imagine se os pássaros vão obedecer os fotógrafos. Por que você não levanta e tira isso, mano? Mais prático. Que ótimo! O Brasil não está crescendo. Vou escrever esse poema. Que ótimo, o Brasil não está crescendo. Que ótimo. O Brasil não está produzindo. Quanto menos exploração da terra, quanto menos exploração da terra, melhor. Foda-se o capitalismo. Foda-se o capitalismo. Oh, que ótimo, o Brasil não está produzindo. Quanto menos exploração da terra, melhor. Foda-se o capitalismo. A natureza se organiza de forma espontânea. O homem é que dá uma forma técnica, pragmática, geométrica, científica, mas isso é produto da engenharia mental do homem, a matemática, os cálculos, enfim, o homem reinventa a natureza com os meios que dispõe científicos, ele vai moldando a natureza
ao seu bel prazer. Antes, de forma primitiva, ele morava nas cavernas. Ali ele fazia seus painéis, fazia suas inscrições, etc., se protegia. Depois ele foi para os espaços externos, começou a construir com palha, enfim, fazer os aglomerados das aldeias, aí, os índios, povo primitivo. Aí, daí passou para o barro. Aí começou a fazer tijolo de adobe, telha e tal, e até chegar nessa parafernália gigantesca, tecnológica, fantástica, que nós vivemos hoje. Da mesma forma, o mural é uma reconstituição, vamos dizer assim, da evolução do homem. Eu pego essas revistas, começo a recortar, e de uma forma espontânea, começa bem simples, e depois a gente vai fazendo as montagens. Aí entram os impulsos sexuais, as taras, as anormalidades, os absurdos, entendeu? E isso tudo mostra o que é a humanidade, o que é a cidade. Ela é toda uma composição biológica, emocional, tecnológica. Então ali você vê um cavalo cheirando uma xoxota, ali você vê a catedral com uma coroa na cabeça de uma criança, com a boca aberta, dando um grito maravilhoso. Enfim, você reúne homens, mulheres, crianças, objetos, barcos, e vai compondo isso. Aqui eu posso dizer que estava projetado minhas emoções, como é que eu vejo o mundo, como é que eu vejo as formas, que leva a fazer essas composições, como se isso aí fosse uma grande suruba de imagem, um grande festim, uma orgia, onde a liberdade de você montar esses objetos, as fotografias, ao seu bel prazer, ao seu bel prazer. E também tem um aspecto fundamental, é que é conforme o estoque de revista que você dispõe, e daí você sabe o que pode montar. Por exemplo, não tinha nenhum Playboy aqui, então não há uma predominância de coisas mais eróticas. Mas, de qualquer forma, é a própria sociedade de consumo que está aí. Muita garrafa, muito vinho, bicicleta, cigarro, charuto, barco, enfim. Mas o que predomina mesmo nessa sacada é esse teatro de imagem que estão mostrando, esse teatro de imagem, que está mostrando todo o desempenho dos atores, que somos todos nós, em relação com a fotografia e as possibilidades geométricas dos cortes que se dá com as imagens. Então, é mais ou menos isso que é a grande sacada. É impossível compreender a história e o papel de todos nós sem o conhecimento dos oráculos. Existem 3 grandes oráculos na história da humanidade. O tarô, origem egípcia, hebraica, raça branca. O Xing, raça amarela, China. E o Buzo, que é do continente africano. São 3 linguagens fundamentais. Lógico que tem também as runas ali dos celtas, na Europa. A verdade é que tudo se constrói com a linguagem. Agora eu vou consultar o tarô sobre a minha missão. E depois, do ponto de vista espírito, do ponto de vista da sensibilidade,
Eu não quero falar em espiritualidade para não cair na mistificação religiosa. Eu vou falar a questão da sensibilidade, que está acima do intelecto. A sensibilidade é a magia, é o sapo. Fui no quilombo Mandacaru e lá encontrei esse sapo como grande símbolo. O que é o sapo? É o animal mais sagrado da natureza. Ele contém todos os venenos e dentro dele está todos os remédios. O sapo é o animal mais alquímico. Os laboratórios estudam, mas não falam. Daqui sai remédio para câncer, para tudo, porque o sapo é o animal mais misterioso da natureza. Por isso que todas as lendas, todas as fábulas têm um sapo. E o sapo é o nosso símbolo, é quem nos comanda, que é a grande magia da alquimia da natureza. Depois, do ponto de vista afetivo, o coração, o amor, o que significa, como é essa energia nessa causa. A força. Nós temos a força do amor, a energia criadora. E agora vem a questão da justiça, da inteligência, da constitucionalidade da relação social em todos os sentidos. A grande justiça, não essa justiça horizontal, manipulativa, não. Eu estou falando da constituição do universo, que envolve o homem e a natureza e o cosmos. Saiu o sol. A constituição é a luz, os iluminados, a luz que vem de dentro para fora. E do ponto de vista astrológico, nesse momento, qual o planeta que comanda esse movimento? Qual o planeta que comanda esse meu movimento, cuja origem está lá no São Francisco com J. Santos, que construiu um barco que nenhuma organização governamental teve condições de navegar com um palmo. Criou um barco onde pode ir em qualquer área do rio e não afunda, não encalha. Só mesmo até brincando, aquele grande francês ecologista, o J. Santos é um Jacques Cousteau lacustre, que é coragem tremenda. Tudo que eu falar tem ligação com o Rio São Francisco. Não podemos esquecer a desgraça desse rio, começando em Pirapora, onde a gente sente a tragédia. Destruíram as nascentes, mas desmataram tudo. E agora é a resposta da natureza. Vamos ver do ponto de vista astrológico que força nos comanda nesse momento. O renascimento, a ressurreição, o chamamento do alto. Porque existe uma inteligência cósmica. E quando a gente ignora ela, a gente fatalmente é sucumbido. Porque o homem tem que ir até o último dia da sua vida iluminado. Então é a ressurreição. Para encerrar esse momento da consulta do oráculo, eu vou fazer a última pergunta. A última pergunta. Como fazer essa estratégia? Com a espada na mão. A justiça, com o exército. Heitor Humberto de Andrade. A Terra é uma jovem adolescente, rebelde e ninfomaníaca. O seu cio diverte Deus, com sua maestria entre o divino e o satânico.